compartilhar a tela com vocês, tá? Você está vendo a apresentação? Agora, não, Estamos tá vendo. aparecendo os quadradinhos. Carregando ainda. Ah, Tem você também, né? Isso. tá. Estou. Só pra ter certeza. Carregou, gente, a imagem? Não vê não. Ainda não. Eu tô vendo. Eita. Ainda não. Acho que deve ser a internet que tá ali. Não tá indo direito. Tenta fechar de novo nesse. Tá. Aí, vocês estão vendo o Discord? Agora sim. Estou vendo sua tela do Discord. E agora a apresentação. Bom, vou começar aqui explicando mais ou menos o que a gente pensou, né, para os dias de entrega. A gente pegou as datas que temos que entregar a documentação e a apresentação e calculamos quantas sprints a gente vai ter, né? E aí a gente colocou as nossas entregas com base nas sprints. Assim, não é um backlog para a nossa sprint, mas é um planejamento. Por exemplo, nós temos que fazer essa atividade para não impactar a próxima. Mas caso uma atividade não caiba naquela sprint, a gente possa trocar, sabe? Pegar uma atividade mais simples e inserir naquela ali e colocar essa mais difícil mais para frente. Pensando nisso também, nessa questão do backlog, a gente tentou organizar com que os desenvolvimentos back-end eles sejam iniciados antes dos desenvolvimentos do front, porque o front, além da interface, ele tem que fazer a integração com a nossa API. Né? Então, até ele chegar ao ponto de fazer essa integração, o nosso back-end tem que estar funcionando, né? Colocamos aqui mais ou menos, né, como a gente quer fazer esse planejamento, né? Então, até fevereiro a gente pretende ter todas as nossas histórias de usuários prontas e as tarefas de documentação também. E depois disso trabalhar nas melhorias que a banca solicitar. Vou apresentar para vocês a planilha que fizemos. Tá todo mundo vendo a planilha? Tá. Sim. Então, a gente colocou as nossas atividades aqui, né? Aí, por exemplo, pode ser configuração de uma análise estática, plano de teste, que é uma documentação também, as nossas histórias de usuário, separamos por back-end e front-end. Essa planilha aqui, ela tá no modelo do Excel, a gente não consegue filtrar. E a do Documentos, sério, a planilha do Google não é muito boa, não. A gente filtrou e ela duplicou todas as atividades. Mas é isso daqui, por exemplo. A nossa próxima sprint é pro dia 17/12. Então a gente vai incluir a data de término de leitura, quando a pessoa cadastrar um livro lido, sem ser com acompanhamento de leitura, né? Então a gente vai conseguir inserir esse livro na nossa linha de tempo. É isso daqui, eu entendo que seja uma história fácil de se fazer, então back-end e front juntos. Pesquisa de livros na barra de busca, né?
uma atividade sugerida por vocês semana passada. E recomendação de livros para o front-end. Essa atividade ela já foi completa, o back-end nessa sprint que terminou hoje. E aí, por exemplo, integração com o Facebook, login. Essas duas atividades também é legal estarem juntas, né? O front e o back-end. E aqui é só para a gente ter uma ideia de onde vai ficar, né? Ou esteve essa atividade, conforme a gente for fazendo a planning. E aí tem até a nossa última sprint, que é o dia 25/2, que é quando entregamos a documentação. Aí eu coloquei as atividades, né? A gente pensou em colocar essas atividades, demonstração da melhor nota possível, né? Do HTTP, essas coisas de segurança, com a data de entrega final no dia 25. Mas entende-se que ela vai ser dividida em tarefas menores conforme a gente dê andamento no projeto. Mas, assim, a expectativa é que até dia 25 ela esteja pronta, né, e documentada. Algum comentário? Dúvidas? Eu não vi, eu vi análise dos testes. Vamos falar, por favor, nessa hora. Claro. Eu vi que você colocou aí como é isso. E o planejamento dos testes, onde está? Ah, tá. Ele tá nessa sprint, tá? O plano de testes. Ah, tá aqui. Tá ótimo. Essa daqui ainda não tá atualizada, tá? Que a gente vai fazer após dessa reunião. Aí a gente já vai atualizar essa daqui também. Ok. Para mim, aparentemente, está bom. Certo. O grupo anterior, não sei se foi o anterior, mas colocaram no WhatsApp que o Travis está sendo pago, né? E nós estamos usando o Travis, então talvez seja um impeditivo que vá atrasar algumas atividades, né? A gente vai ter que migrar para outra plataforma. Eles já propuseram, inclusive, que o próprio GitHub Actions parece estar bastante maduro o suficiente para se seguir. Deixa lá aberto ainda, Ah, tá bom. a planilha. Eles já mostraram o caminho, inclusive, né? Então, a gente configurou, por exemplo, no back-end, a análise estática está sendo feita pelo Codas e ele já vai pelo GitHub Actions. Ah, então ótimo. Então, já estão então acho que a gente só precisa migrar mesmo a implantação no Heroku. Eu, de verdade, nunca tinha pensado em recomendar o GitHub Actions como alternativa. Eu sempre achei o Travis e o Jenkins meio parrudões, assim. Mas o GitHub Actions era muito imaturo, era muito pouco desenvolvido. E eles mostraram para mim, parece que evoluiu bastante em pouco tempo, assim. Então, vale a pena vocês utilizarem sem problemas, assim. Vai simplificar, inclusive, uma parte do trabalho de vocês, porque já está integrado na plataforma de gestão, né, de controle de versão, o lógico automático. Me explica, você falou uma coisa que eu fiquei curioso, que eu fiquei intrigado. Você falou que quando você põe a atividade de análise estática do código, aí você está falando que vocês, na verdade, implementaram um processo de automação da análise estática, é isso? Isso. Tá. No front-end, a lint e no back-end colocamos esse code assim. Tá. Então, talvez conviesse vocês, até para a documentação de vocês mesmos, clarificar melhor o que vocês estão chamando dessas atividades. Porque a minha impressão original, quando eu olho análise estática, que é um problema que eu vejo lá no final, por exemplo, e isso vai dar problema para vocês assim, quase que certamente, é que eu vejo isso aí e eu falo, mas a análise estática não pode acontecer em um momento no projeto, né? E, na verdade, o que você está fazendo aí é a automação da análise estática para que ela seja feita no projeto inteiro. Então, ótimo, você fez no ponto certo. Qual é o problema que eu vejo? Por exemplo, vocês deixarem a análise do SS Labs para fevereiro. Porque a análise do SS Labs vai variar de acordo com as suas implementações, principalmente de back, mas de front também. E isso vai impactar... Só um segundinho. Isso vai impactar, se vocês só deixarem para fazer isso lá no final,
A hora que vocês chegarem lá e encontrarem um problema, talvez vocês tenham um retrabalho muito grande de coisas que acumulou um monte de coisa que vocês fizeram errado, entre aspas, errado no sentido de prejudicial a esse tipo de análise, que se vocês estivessem fazendo durante o desenvolvimento do projeto, a manutenção e a correção disso seria muito mais rápida. Então, nesse sentido, eu acho que vocês deveriam antecipar esse tipo de coisa. Exatamente o mesmo argumento vale para testes em geral. Sim, então... acho que o como eu teste falei pra caiu, vocês, mas... Fala. como eu expliquei, a gente pretende que, por exemplo, a nota mínima A tem que estar até 25 de fevereiro, mas, por exemplo, semana passada a gente já rodou essas ferramentas, já viu possíveis melhorias, já viu qual é a nossa nota. Então, assim, não é que a gente não está fazendo, é que a nossa pretensão é que esteja pronto até dia 25, entendeu? Ela não é uma tarefa que vai ficar pronta e pronto. A gente tem que fazer ela no decorrer do projeto inteiro, né? Como você falou. Então... Tá, mas é que então convém, porque eu entendi, você colocou como datas de entregas limites para fazer, tipo, o tempo todo a gente ir conferindo. Conviria vocês documentarem isso que vocês estão fazendo. Tá? Por exemplo, um erros muito comuns que as pessoas fazem em documentação é dizer assim, a gente fez análise estática e retornou 0 erros. E, assim, salvo... raras exceções de projetos minúsculos, não tem projeto que você rode a análise estática a primeira vez e dê 0 erros. Não tem mesmo. A análise estática você roda, deu tantos erros, aí você corrigiu, aí deu mais tantos, aí você corrigiu, aí apareceram erros que não tinham aparecido antes, aí você corrigiu, até a hora de dar 0. O que você tem que documentar? Esse processo todo. Né? Claro que não cada operaçãozinha pontual que você fizer, mas assim, a gente rodou análise estática, sei lá, a gente roda análise estática uma vez por quinzena. E aí a gente viu que tinha tantos erros, a gente submeteu isso, gerou mais tantos erros, a gente corrigiu. Aí, mais uma quinzena, a gente rodou análise estática de novo, deu de novo. Agora que vocês têm um processo de automação disso, é mais fácil, inclusive, de vocês documentarem, porque os relatórios já saem meio prontos. Só encontra uma forma simples de simplesmente migrar isso para o LaTeX, lá para o documento, toda vez que vocês fizerem. Porque já está feito. Vou mostrar aqui como está o processo da análise estática no back-end, né? Toda vez que a gente faz um push para o Git, ele já roda isso daqui. Então, assim, toda vez que a gente vai desenvolvendo, a análise estática está rodando. E no Git, se a gente não passar, por exemplo, se algum pull request nosso tiver alguma issue aberta, ele não deixa a gente fazer o merge, entendeu? Ele aparece aqui e como um request não aprovado, sabe? Mas aí o análise estática está travando o request, é isso? Sim. Tá, legal, entendi. Tá. Aí é legal também essa ferramenta que a gente tem todo um histórico, sabe? Desde a primeira vez que rodamos. Ok. Então ajusta isso, documenta exatamente como isso está fazendo no modelo de vocês. Mas eu entendi, então, que vocês chamaram lá de análise estática e tal. Uma outra coisa que talvez ajude vocês, quando pensarem nesse planejamento, você colocou data limite para as coisas. E uma preocupação que eu tenho é a seguinte, você pegar, você até pôs corzinha por semanas, porque me parece que você está separado visualmente. Mas você está separando as datas, a data está invertida aí, aliás, está em mês de ano, né? Então, o problema que eu comentei, a planilha do Google, ele estava certo, mas ele duplicou tudo, sabe? Quando eu fiz a transferência para o Excel, ele ficou nesse formato. Na transferência para o Excel, então tá. Exato. O Google faz essas coisas tão bonitinhas, por que ela falou que está dando problema? Mas é porque quando você liga para o Excel e volta, assim, aí dá... o certo é usar só no Google mesmo, quando você está usando a do Google. Essa coisa de usar a planilha do Excel no Google para depois migrar de volta para o Excel confunde. Não, então, essa daqui é do Google, mas tá vendo, ó, ele duplicou esse plano de testes. Era uma atividade só e ele duplicou. E aconteceu várias vezes. Então, assim, eu achei melhor pegar tudo que eu tinha feito e transferir para o Excel antes que eu tenha que refazer. Aí deu aquele problema. Mas o que eu ia falar que me preocupa é o seguinte, por exemplo, vocês já dividiram em semanas e eu lembro, vocês inclusive marcaram em qual sprint vocês fizeram o quê? Se isso é um planejamento de data limite,
é importante que vocês agrupem data de início em volumes e talvez ajude vocês em volumes maiores do que um sprint. Porque se você define a priori qual vai ser teu sprint de fevereiro, você jogou fora todo o benefício que tem de você usar Scrum. Usar Scrum para modelo cascata, pouca vantagem, né? Você teve de uma coisa para outra. Então, no máximo você ganhou a pressãozinha do sprint e tal, que gera um aumento de produtividade, mas isso é menor dos benefícios do Scrum. Alguma coisa. Mas isso é o menor dos benefícios do Scrum, a pressão do retrospective. O grande benefício do Scrum é a review antes do planning, de modo que a cada passo você decida o que vai acontecer a partir dali. Então, se vocês agrupam isso em intervalos maiores, fica mais claro para vocês mesmos o que vocês têm que entregar numa visão muito mais macro. E aí, dentro dos sprints, tem uma liberdade para... Terminamos um retrospective e vimos que deu um chabu aqui. Putz, deu um chabu que a gente vai precisar rever as coisas. Você tem liberdade para lidar com isso. Se isso estourar teu Gantt, é outro problema. Quer dizer, e não necessariamente é um problema, né? Você documenta que estourou o Gantt, o previsto, realizado e tal, mas, quer dizer, eu não estou falando de Gantt, mas vocês nem estão usando o Gantt, mas a gente normalmente pensa nisso na ideia do Gantt, mas não precisa fazer. Sim. Mas, se estourar a tua previsão de início e fim, porque eu antecipei uma coisa, porque eu atrasei outra, tudo bem. Mas é importante que vocês agrupem isso de uma forma mais ampla para que isso não vire a definição do que é cada sprint e aí vocês percam a vantagem de estar usando o Scrum. Tá? Mas acho que é só isso. Se vocês estão cuidando dessa parte de análise estática, de teste, de SSL, são essas três coisas, né, que aparecendo em pontos específicos, mas lembra que eles têm que estar o tempo todo acompanhando, porque senão, se você deixar para o final, você vai ter problema. Né? Mas tirando isso, é isso. Acho que concordo com o Braz, aí tá tudo bem ok. Certo. Eu tenho uma dúvida para tirar com vocês em relação aos testes. Sim, vocês falam sempre para documentar tudo que o teste deu errado, o que vocês fizeram para arrumar. Mas isso até para os testes unitários? Ou só para teste integrado? Eu acho que para testes unitários também, exceto, claro, se você estiver usando TDD, porque aí eles saem meio que automáticos. Então, é que assim, hoje a gente tem mais ou menos 235 testes unitários e não está nem com 50% de cobertura, né? Estamos trabalhando para melhorar isso daqui. Uhum. Assim, documentar tudo isso pode ser, sei lá, muito exagero, sabe? Porque é realmente bastante coisa. Exagero em que sentido? Deixa eu entender. É porque o teste ele pode dar erro várias vezes, sabe? Conforme a gente implemente a funcionalidade, ele vai dar um erro. E é muito teste para ficar documentando, não sei, só umas 5, 6 páginas de porque esse teste deu erro e como arrumamos. Entenda assim, vamos por partes. Uma coisa é o teste deu um erro porque faltou um ponto e vírgula. Outra coisa é o teste deu erro porque tal lógica estava construindo equivocada, entendeu? Entendi. Então, se o problema foi que você inverteu uma variável, você não precisa colocar na documentação do seu teste unitário. Essa variável eu estou inicializando ela depois e aí isso vai dar problema. Eu tenho que inicializar fora do laço. Dar um exemplo hipotético. Então, beleza, isso aí você nem precisa colocar na documentação. O que é importante você colocar na documentação dos testes unitários é quanto você tem de cobertura a cada etapa, né? Que bom que você sabe que você está errada com 48% de cobertura, que você precisa corrigir, já é um ótimo sinal. Sim, com certeza. E nessa cobertura, o que você está cobrindo, que erros que você encontrou quando você... Por exemplo, estou com 48, a gente essa semana aumentou para 65. O que a gente incluiu, o que deu problema quando a gente incluiu os testes e como a gente corrigiu. Tá? Apesar disso parecer ser muita coisa em termos de quantidade de documento, muitos desses relatórios são automáticos. Vocês podem gerar os relatórios automáticos dos testes unitários de vocês, como documentação. Né? Tipo, se o teste você fez lá o teste, você pôs o label, isso aqui testa tal condição de contorno, por exemplo, e percebeu um problema, se você colar esse relatório, tá tudo bem.
Cola o primeiro e aí tudo que vocês fizeram para corrigir. Cada sessão de correção você cola como é que estava e como é que estava quando corrigiu, entendeu? O início e o fim da sessão. Seria, por exemplo, os relatórios do JUnit. Isso, exatamente. O JUnit vai gerar linha a linha lá no STD Out mesmo, né? Ele gera lá. Gerou linha a linha, você fez label nos seus testes unitários, eu presumo, então, sei lá, testei, inseri o campo vazio. Tinha que dar erro, deu tal coisa. Aí ele dá o X% de cobertura. Então, você copia esse relatório e aí é uma sessão de correções. Terminou a sessão de correções, pega o relatório que saiu no final e coloca. E aí, se a sessão de correções foi porque, cara, acabou, a gente tá 8 horas fazendo isso e a gente não conseguiu corrigir tudo. Beleza, cola esse e depois cola o próximo final a partir dali. Se quiserem para corrigir o resto. É um jeito de agrupar. E isso, se ficar grande demais no texto de vocês a ponto de atrapalhar o fluxo de leitura, não tem nada de errado em vocês darem uma descrição de alto nível e colocar num apêndice. Tá bom. Tá? Faz sentido, Braz? Não sei se você quer complementar alguma coisa sobre essa questão. Perfeito. Perfeito. Nada a complementar. Tá. Essa documentação a gente precisa colocar inserir no Apex também? Sim. Tá bom. Beleza. Essa documentação faz parte, vamos dizer assim, do documento que vocês vão nos entregar. Ah, tá. Hoje a gente enviou só a planilha e essa apresentação lá no Moodle, tá? Ok. Mas vocês precisam incluir a planilha ou o planejamento de vocês e esse acompanhamento no documento que vocês entregarão. Eu espero que na entrega do documento esse status esteja tudo done, tudo verdinho. Tá. Lá no Swap, posso colocar também o PDF desses dois? Ou... Pode. Tá bom. Sim. Ok? Ok. Mais alguma dúvida, comentário? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Então, tá tudo certo. Não. Tá tudo certo. Tranquilo. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana.